Então, novamente, boa tarde a todos. A quem não me conhece, meu nome é Pedro Espíndola. Eu sou coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas aqui da Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife. E hoje a gente dá início a uma série de palestras, o Precedentes na Prática, e para essa abertura nós temos a ilustre presença do professor doutor Matheus Costa, que está aqui nos honrando com essa abertura para a primeira palestra da nossa série, Aí eu já aproveito para divulgá-la. Todas as quartas-feiras, às 16 horas, vocês já devem ter visto a divulgação das próximas. A gente vai ter esse momento aqui do NPJ, junto com a coordenação do curso de Direito, contando aqui com a presença também da professora Cora, coordenadora do nosso curso. E toda quarta-feira a gente vai ter esse momento para poder conversar com vocês sobre temas e matérias a partir da jurisprudência, a partir dos precedentes dos nossos tribunais, matérias que são relevantes para a formação de quem ainda está na graduação e para reflexão e aprimoramento daqueles que já são egressos do curso de Direito e de outros cursos que, eventualmente, também tenham interesse nas matérias. E hoje, para a abertura do nosso precedente na prática, a gente vai ter o tema, a palestra de precedentes no sistema processual brasileiro, com o nosso professor Matheus Costa, que tem um currículo vastíssimo. Eu vou me limitar aqui a trazer alguns breves momentos do currículo do professor, que é doutor em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, com período de sanduíche pela Universidade de Valência, sob a orientação de Virgínia Pardo Iranzo e Juan Monteiro Aroca. Professor de Processo Civil e coordenador do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da Unicap, professor visitante da pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco, na Escola Superior de Magistratura Trabalhista, TRT, 6ª Região, da Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns, a ESGA, e do Complexo de Ensino Renato Saraiva, CERS. É membro fundador e diretor de Assuntos Institucionais da Associação Brasileira de Direito Processual, ABDPRO, membro fundador da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processos, ANEP, membro do Conselho Editorial das seguintes revistas: Revista Brasileira de Processo e Direito Processual, RBDPRO, Revista de Advocacia Geral da União, AGU, Revista Brasileira de Alternative Dispute Resolution e Revista de Direito da Faculdade Guanambi, Bahia. Vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da UABPE, nos períodos de 2014, 2015, 2016 e 2018, advogado e consultor jurídico. Esse é meu querido amigo Matheus, professor, que vai agora iniciar sua palestra, portanto. Matheus, fica à vontade. Bom, antes de mais nada, muito boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem? Ok. Bom, saúdo a nossa coordenadora, professora Cora Cristina. Saúdo também o meu querido amigo e coordenador do Núcleo de Prática da Faculdade Imaculada Conceição. Agradeço as palavras iniciais, agradeço a honra desse convite para abrir esses encontros de palestras e para tratar de um tema que é, digamos assim, há tantas obras sobre o assunto e que muitas delas lançam, eu diria que mais problemas do que luzes sobre o assunto. Não que eu vá ter a pretensão de nesse curtíssimo espaço de tempo, eu diria, resolver aí vários problemas sobre o tema. Eu acho que seria demais exigir tanto da minha capacidade quanto da minha capacidade nesse tão pouco tempo. Mas eu vou tentar aqui, na medida do possível, dar alguns caminhos, dar algumas direções sobre esse assunto, para que ele não seja tão árido para os estudantes. E aí eu vou dividi minha fala aqui em quatro partes. E, obviamente que o interesse aqui nosso é, sobretudo, prático, mas existem aqui algumas questões teóricas que eu preciso abordar, e eu vou, para poder abordar mais questões práticas, eu vou passar mais rapidamente por essas questões teóricas.
eventualmente filosóficas, tá? E também para que nós tenhamos, depois, um final, ao final, tenhamos um espaço também para que a gente possa debater o assunto. Então, para eu ficar à disposição das perguntas de vocês. Primeira questão é, por que falar em precedentes judiciais? Então, a primeira parte da minha fala, ela visa a esclarecer isso. Por que falar em precedentes judiciais? Esse não seria um tema próprio do common law? Então, será que a gente não estaria, porventura, abordando algo que, na perspectiva do nosso sistema, do modelo do civil law, não seria tão apropriado? Bem, essa pergunta ela é fácil de ser respondida e por isso que eu estou começando justamente com ela. Primeiramente, a gente não pode ignorar, nessa questão histórica, que não é tão simples assim fazer essa distinção entre civil law e common law. A bem da verdade, essa própria classificação, né, quando ela foi idealizada, essa divisão em famílias ou em tradições ou em sistemas jurídicos, então, dentre outros pelo René Davy, não se pensou na América Latina como dotada de um sistema próprio. Muito pelo contrário, né, entendeu-se que a América Latina ela estaria dentro também do civil law. Mas há outras tantas questões importantes a serem tratadas, ou seja, a gente já começa, a gente já tem por ponto de partida que ninguém parou para analisar o sistema brasileiro para dizer o sistema brasileiro é isso ou o sistema brasileiro é aquilo, né? Muito pelo contrário, né? Por conta da influência que nós sempre tivemos do direito codificado, do direito legislado, do direito escrito, sempre foi lugar comum na doutrina afirmar que nós somos caudatários do civil law. Então, esse é um primeiro problema. A segunda questão, e não são todos os autores que se detêm nesse detalhe histórico, né, detalhe entre aspas, é que tanto o civil law quanto o common law, eles beberam no direito romano. Então, tanto o civil law quanto o common law beberam no direito romano. O que vai mudar efetivamente é que no common law, no modelo inglês, na Inglaterra, em específico, com após a invasão normanda, né, isso vai ter reflexos, ou houve sensíveis mudanças naquele sistema jurídico. E aí, gradualmente, migra-se para um modelo mais focado na tradição, nos costumes, nos julgamentos dos tribunais. Mas ambos têm, né, ambos se embeberam no direito romano. A outra questão é que a gente não pode acreditar que as tradições jurídicas, elas não, de alguma forma, elas não dialoguem. Existe, a bem da verdade, um intercâmbio entre as tradições jurídicas. Então, não há uma pureza, ou não há um caráter estático ou estanque, como fazem parecer algumas descrições doutrinárias sobre common law ou sobre o civil law. Então, há esse diálogo ou intercâmbio de tecnologias. E aqui eu posso dar alguns exemplos já focado no direito brasileiro. Então, observem que, como eu disse, é lugar comum dizer que, de uma forma acrítica, que o direito brasileiro ele é adepto do civil law. E eu não estou dizendo que não o seja, mas o fato é que esse rótulo ele nunca foi refletido, né, quando houve essa construção desse rótulo, o sistema brasileiro não foi analisado, né, essa que é a questão. Mas vamos pensar na origem de alguns institutos um tanto quanto importantes, eu diria, para o sistema jurídico brasileiro. Então, se a gente pensar no devido processo legal, se a gente pensar no controle de constitucionalidade, se a gente pensar no federalismo, se a gente pensar no modelo de agências reguladoras, entre outros temas, entre outros assuntos tão caros
a nossa ordem jurídica, né, a pergunta que se coloca é qual é a origem desses institutos? Qual é a origem do devido processo legal? Ora, a origem, né, muito rapidamente, a gente sabe que existe uma certa divergência doutrinária sobre o tema, mas, no geral, a doutrina vai identificar o embrião do devido processo legal na Magna Carta do rei João Sem Terra. Então, 1215, né, quando os barões da época, reagindo às arbitrariedades do rei, conseguiram, né, lograram se resguardar de algum modo com a Magna Carta, no sentido de que ninguém poderia perder a sua propriedade, seus bens, sem que observada a lei da terra. Então, essa ideia de lei da terra é usualmente identificada como sendo o embrião do devido processo legal. Então, isso se desenvolve, né, paulatinamente no direito inglês, vai depois para as 13 colônias nos Estados Unidos, lá se desabrocha, né, amadurece ainda mais e, posteriormente, é incorporado no Brasil. Então, aqui, de uma forma, um relato bem simplista e bem panorâmico. Outra questão importantíssima, né, outro instituto importantíssimo, controle de constitucionalidade. Qual é a origem do nosso controle de constitucionalidade? A origem, ela está justamente no direito norte-americano. Nós começamos com o controle difuso de constitucionalidade, que foi incorporado exatamente do direito norte-americano. Então, que foi constada a nossa Constituição, nossa primeira Constituição republicana, ela consagrou o controle de constitucionalidade. Aqui é até interessante porque, no geral, os autores vão dizer que a Constituição republicana, ela consagrou o controle de constitucionalidade por influência do Rui Barbosa. E o primeiro caso em que o Supremo Tribunal da época, ele exerceu o controle de constitucionalidade foi 3 anos após a Constituição iniciar a sua vigência. E foi um caso justamente em que o advogado foi o Rui Barbosa. Então, é interessante como a origem, né, do nosso controle de constitucionalidade, ela não apenas remete ao direito norte-americano, mas também tem aí um quê de influência do Rui Barbosa, que seria um entusiasta, né, do direito norte-americano. E eu não preciso me alongar aqui em questões como afetas ao federalismo e questões afetas às agências reguladoras. O fato é que todos esses temas, todos esses institutos, eles se desenvolveram no seio do common law, ou, para ser mais específico, em países, né, que adotam o common law, certo? E todos eles estão presentes no Brasil. Por outro lado, a gente precisa ter prontamente aqui uma percepção. Não quer dizer que, eu falei aqui que a tradição civilística, ou a tradição romano-germânica, alguns chamam de romano-canônica, como o Ovídio Baptista da Silva, ele sempre se referia à tradição romano-canônica, ou do direito escrito, do direito legislado. Não quer dizer que não existam leis em países do common law. Não é, né? Não quer dizer isso. Tomem cuidado, né? Muito pelo contrário. Alguns autores, eles identificam, inclusive, por exemplo, no estado da Califórnia, proporcionalmente, existem muito mais leis que em alguns países da tradição do civil law. Então, não é bem a existência de leis escritas ou não que vão determinar, que vai ser próprio que vai caracterizar o que é um sistema, né? Vai diferir um sistema do outro, né? Vamos tomar cuidado com isso. Então, não é propriamente a existência de leis, mas o papel ou a função que essas leis exercem, enquanto, inclusive, fonte formal do direito, né? Que é o caso do modelo brasileiro. Ao passo que, quando você pensa em países do common law, e vejam que isso aqui é uma simplificação, né? E me perdoem, mas eu preciso fazer isso por conta do tempo, porque eu estou aqui me referindo a países de common law como se todos fossem uniformes. Obviamente que não são. Assim como países do civil law, né? Cada um tem as suas peculiaridades. O modelo brasileiro, inclusive, é um modelo extremamente peculiar, complexo, né?
Mas eu faço essa simplificação para abordar algumas características. Não quer dizer que o modelo norte-americano seja igual ao modelo inglês, né, ou de outros países também que tenham recebido a influência inglesa, por exemplo. Não é isso, tá? Mas o fato é que em países do common law, né, já existe o método. Ele não é propriamente um método pura e simplesmente de aplicação da lei, mas é um método do case law. E existe uma preocupação de julgar casos iguais ou assemelhados de modo igual. Então tem aquela ideia que se forma também gradualmente e que é fruto da valorização da tradição, dos costumes, etc., no sentido de tratar igualmente casos assemelhados. Então, treat like cases alike. Então, treat like cases alike. Né? Essa é basicamente a ideia. Mas o método em si, né, ele não é essa ideia que nós carregamos conosco de subsunção normativa, de aplicação da lei ao caso concreto, etc. Não que não existam leis, mas o papel da lei ele é outro, né? E existe, né, uma preocupação prioritária, coloquemos assim, né, no julgamento dos casos, né, respeitando aquilo que já foi decidido em outros casos. Aqui cabe aquela metáfora que fazia o Dworkin, do romance em cadeia, como se o que os tribunais fizessem fossem escrever um livro, né, vários capítulos, de modo que cada capítulo escrito ele deve necessariamente dialogar com os capítulos anteriores. Então, a preocupação sobranceira ou prioritária num sistema do common law seria essa, né, de julgar, né, conforme aquilo que já vem sendo decidido, conforme aquilo que já vem sendo julgado, tá? Então, essa é a primeira parte aqui nas premissas que eu queria estabelecer com vocês, e passo para a segunda parte, aqui já de cunho mais dogmático, né, e pensando no direito brasileiro. Como é que se deu a evolução desse tema? Porque, naturalmente, esse não é um tema que surgiu necessariamente com o Código de Processo Civil em vigor, mas como é que se deu a evolução, né, desse tema, e em que momento começaram a se multiplicar em trabalhos acadêmicos sobre essa questão dos precedentes, do common law e assim por diante. A gente é dotado hoje de uma farta literatura sobre o assunto, eu diria. Então, existem várias teses de doutorado, teses de pós-doutorado, dissertações de mestrado, monografias de graduação, de especialização, que cuidam exatamente desse assunto. Afora, né, um número também expressivo de artigos sobre esse tema. E é interessante a gente perceber que isso foi se formando aos poucos, mas isso vem muito, né, por conta de algumas reformas que o CPC de 73 ele foi sofrendo ao longo do tempo. Então, a gente sabe que na redação originária do Código de 73 não existia essa preocupação com a vinculação das decisões. E aqui eu faço um parêntese. A ideia de vinculação das decisões, o chamado binding effect, ou também chamado de stare decisis, não está na essência do sistema de precedentes ou do sistema de common law. A ideia de vinculação ela só surge ao final do século XIX. Então, essa ideia de stare decisis et quieta non movere, deixar as coisas como estão ou como já foram decididas, né? Ou a ideia de binding effect, de efeito vinculativo. Não é possível confundir o sistema do common law e a ideia de precedentes com o stare decisis. Mas o fato é que e aí é uma preocupação natural, né? Na medida em que você tem a preocupação de julgar os casos assemelhados de modo igual, isso já leva, né, gradualmente ou paulatinamente a uma ideia de vinculação. Ou, mais uma vez, aqui na metáfora que eu coloquei para vocês, naquela ideia de que vai sendo escrito um romance em cadeia, tá?
Mas esse tema no Brasil, ele começou a ganhar corpo naturalmente com algumas reformas pelas quais foram passando a legislação revogada, o Código de Processo Civil revogado, em que não havia, repito, essa preocupação com a vinculação das decisões. Isso foi surgir, pessoal, entre nós, sobretudo em 2006, com as reformas que o Código de Processo Civil revogado sofreu em 2006. Antes disso, olhando para o Supremo Tribunal Federal, já havia uma discussão sobre a ideia de transcendência das razões preponderantes, ou transcendência dos motivos determinantes. Então, o Supremo Tribunal Federal ele já tinha diferentes julgados, sobretudo por influência do Gilmar Mendes, do ministro Gilmar Mendes, trazendo a ideia de que as razões preponderantes de um caso, elas vinculariam casos futuros sobre aquele mesmo assunto. Então, transcendência das razões preponderantes. E tem uma discussão aqui interessante, que é sobre o artigo 52, inciso 11 da Constituição Federal. Artigo 52, inciso 11 da Constituição Federal. O que diz esse dispositivo? Eu não vou ler aqui, mas, em geral, esse dispositivo ele trata da suspensão da executoriedade das leis pelo Senado após o exercício do controle difuso de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Então, cabe ao Senado, né, se for o caso, baixar uma resolução suspendendo a executoriedade da lei após o exercício do controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. E a discussão que se instalou no STF, em específico, na reclamação 4335, reclamação constitucional 4335, para quem quiser dar uma olhada nos votos no futuro, foi que, de acordo com o ministro Gilmar Mendes, de acordo com o Eros Grau, e me parece que essa tese ela teve adesão de algum outro ministro, no sentido de que o papel do Senado, historicamente, ele não se justificaria mais. Então, a suspensão da decisão, né, nesse caráter vinculativo, esse caráter erga omnes e vinculativo da decisão do STF, isso já seria próprio às decisões do pleno do STF, de acordo com o Gilmar Mendes. Isso não dependeria da atuação do Senado. Queira-se dizer, em outras palavras, o seguinte, que a decisão do STF, mesmo em controle difuso, imaginem, em um recurso extraordinário, em um habeas corpus, em uma ação originária, etc., em que fosse exercitado o controle de constitucionalidade, ela por si só teria, né, essa eficácia vinculativa para todas as instâncias do Poder Judiciário e, inclusive, para todas as instâncias da administração pública. Isso seria inerente às decisões do Supremo, independentemente da atuação do Senado. Então, aqui veio uma tese, no mínimo inusitada, de mutação constitucional. Né? Você já devem ter ouvido falar nessa expressão. E aí veio uma tese, no mínimo inusitada, de mutação constitucional do artigo 52, inciso 11, da Constituição Federal. Então, não caberia mais ao Senado esse papel de suspensão, né? O que o Senado faria, basicamente, seria dar publicidade. O Gilmar Mendes chega a usar essa expressão. Então, caberia ao STF dar publicidade, ao Senado, perdão, dar publicidade à decisão do Supremo. Mas não agregaria qualquer efeito, né? Esse que é o ponto. Então, isso na reclamação 4335. Essa tese prevaleceu? Não. Essa tese não prevaleceu. Na reclamação 4335, levou anos para ser julgada. Mas, né, essa discussão, ela ganhou muito relevo, teve uma dimensão muito grande, em virtude desse debate travado no Supremo.
no que vários doutrinadores começaram a defender a ideia de objetivação do controle difuso de constitucionalidade, ou abstrativização do controle difuso de constitucionalidade. Então, né, para tentar justificar, para tentar dar um suporte técnico, né, para essa vinculação das decisões do Supremo, vários autores saíram em defesa desse tipo de raciocínio. E o que aconteceu paralelamente? Aconteceu paralelamente o seguinte: veio a emenda 45 de 2004, a emenda constitucional 45 de 2004, reforma do Poder Judiciário. Então, a reforma que estava no Congresso desde 1992 foi fatiada, e a reforma do Judiciário, tal como nós temos hoje, ela é um pedaço, né, da PEC que existia e que estava em tramitação há mais de uma década no Congresso. E essa reforma, ela basicamente, naquilo que nos interessa, ela instituiu a repercussão geral. A repercussão geral no âmbito do recurso extraordinário. Então, 2004. Em 2006, aqui eu entro no CPC 73, em 2006, foram feitas diferentes modificações no Código. Foi regulamentada a repercussão geral das questões. Então, agora, se você quisesse chegar a ascender recursalmente ao STF, mediante recurso extraordinário, você deveria abrir um requisito de admissibilidade específico, né, tratando da repercussão geral. Vale dizer, nada obstante você estivesse tratando do seu caso individual, né, você teria que demonstrar que, na verdade, a matéria que está sendo debatida ali, ela é uma matéria que se qualifica de algum modo, né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista constitucional, ou que o seu caso, a sua discussão, a bem da verdade, ela afeta centenas ou milhares de outras pessoas. Então, muito embora você esteja num caso individual, você teria que mostrar, e aqui obviamente que é um paradoxo, você teria que demonstrar que, na verdade, aquela discussão ali, aquela matéria, ela não é de interesse pura e simplesmente individual ou particular seu, né? Que a discussão ali, ela transcende, né? Ela repercute genericamente, o que é, repito, um grande paradoxo. E veio ainda a ideia de julgamento de recursos repetitivos, a sistemática de julgamento de recursos repetitivos, ou julgamento em bloco, né, que já existia em alguns tribunais, alguns juizados, algumas turmas recursais, por exemplo, elas já adotavam essa ideia de julgamento em bloco, ou julgamento em lista, né? Então já havia essa ideia. E o que a legislação fez foi permitir que houvesse o julgamento de recursos especiais, fosse instituída uma sistemática de julgamento de recursos especiais e extraordinários repetitivos. Recursos especiais e extraordinários repetitivos. E não estava muito, digamos assim, escancarado nessa sistemática, mas dizia-se o quê, né? Dizia-se que aqueles julgamentos paradigmas, então, dentro daqueles recursos especiais ou extraordinários, que fossem selecionados nos tribunais de origem e remetidos ao STJ e ao STF para julgamento, então, todos os demais repetitivos, né, sobre a mesma matéria, ficariam represados na instância de origem, mas aqueles que fossem selecionados, né, os mais representativos da controvérsia, que fossem selecionados e remetidos para os tribunais superiores, eles seriam julgados, e havia uma ideia, não escancarada, mas havia já uma ideia de vinculação da decisão, do tipo, os tribunais eles poderiam se retratar, na medida em que o STF ou o STJ julgasse em determinado sentido, né, os tribunais poderiam se retratar de suas decisões, a fim de adequar as decisões deles, tribunais de justiça, tribunais regionais federais, ao entendimento do Supremo Tribunal Federal ou ao entendimento do STJ. E o que é isso, se não de um eufemismo para a vinculação das decisões? Fora isso, tem duas questões interessantes aqui também para destacar, que
na redação do código antiga, um deles era o 518, parágrafo 1º, que era a chamada súmula impeditiva de recursos. Recebeu esse nome, súmula impeditiva de recursos, no sentido de que o juiz de primeiro grau, a quem cabia fazer o juízo de admissibilidade da apelação, por exemplo, na sistemática anterior, hoje em dia não é mais assim, ele poderia deixar de receber a apelação se a decisão estivesse em conformidade, se a decisão recorrida, a sentença, estivesse em conformidade com o entendimento dos tribunais. Então, era uma súmula que impedia um recurso, se a decisão estivesse em conformidade com o entendimento dos tribunais. Afora isso, eu não posso deixar de destacar aqui para vocês o gradual fortalecimento dos poderes do relator. Então, eu mencionei aqui 2006, mas antes de 2006, se vocês olharem o artigo 557 do Código Revogado, eu não vou lembrar aqui exatamente quando foi que houve isso, mas eu tenho a impressão que já em 2001, né, houve um fortalecimento dos poderes do relator. Porque a gente aprende, do ponto de vista teórico, que a menor fração de um tribunal é um órgão colegiado. Uma câmara ou uma turma, que é o que vai justificar o duplo grau de jurisdição, né? Que a matéria ela vai ser devolvida a julgadores em tese mais experientes e que estarão num colegiado e que vão debater. E que por esse motivo, né, isso potencializaria um julgamento do ponto de vista da justiça, né, da correção das decisões. Né, assim, de uma forma bem sintética, né, quando a gente pensa em duplo grau de jurisdição, a gente, nessa ideia de devolver a matéria para o tribunal, no julgamento de apelação, por exemplo, né, o que nós temos é esse julgamento por um órgão colegiado, em que haja um debate, em que exista um diálogo, né, e não a ideia de uma única voz, de uma decisão monocrática, individual, unissubjetiva, e assim por diante. Mas o fato é que então, o código ele também passou por reformas e foi dando mais poderes para o relator, para que o relator pudesse, portanto, atuar isoladamente, para que a matéria, portanto, não desembocasse necessariamente no colegiado. E aí, quando você pega essa estrutura dos poderes do relator, a ideia é que o relator ele atuaria como um porta-voz do colegiado, né? Leia-se, ele poderia decidir monocraticamente quando o colegiado já tivesse decisões num determinado sentido, ou quando ele fosse decidir em conformidade com o STJ ou com o STF. Então, quando a decisão monocrática dele fosse sobre entendimento do STJ, entendimento do STF, ou estivesse ou não sumulado, isso justificaria que ele julgasse monocraticamente, sem ter que passar pela turma ou câmara da qual ele faz parte. Certo? A própria existência de súmulas que aos poucos também foram sendo aprovadas, enunciados de súmula, isso também, de alguma forma, fortalece o papel da jurisprudência e concorre para tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Tá? E aqui me permita um outro detalhe, né, que já ia passando despercebido. A emenda 45 de 2004, ela não apenas instituiu a repercussão geral, como ela autorizou o STF a editar enunciados de súmula vinculante. Então, o STF, por meio de 2/3 de seus membros, pode aprovar enunciados de súmula vinculante ou vinculativa, né? Porque o termo vinculante sequer existe no vernáculo. Então, vinculativa. Então, vejam como há vários fatores, né? Vários fatores, todos eles, né? Dentro da nossa realidade, fruto de reformas na ordem jurídica, então reformas na Constituição ou reformas no Código de Processo Civil, que vão trazer, né, ou que vão temperar ou fomentar esse debate sobre a vinculação das decisões, que vão temperar de alguma forma sobre o papel da jurisprudência, que vão estimular uma reflexão mais detida, mais profunda, sobre se a jurisprudência é ou não fonte do direito, que vão, portanto, nos levar gradualmente a essa reflexão sobre
qual é o papel da jurisprudência dentro do nosso sistema, né, chamado de civil law. E aí, né, se existe ou não, dentro do nosso modelo, essa noção de precedentes e essa ideia de vinculação das decisões judiciais. Tá? E aqui eu encerro a segunda parte da minha fala. Então, para quem resistiu bravamente até agora, eu peço que tenha um pouco mais de paciência, eu já passei da metade, ok? Bem, de que forma esse tema será tratado no código atual, no código em vigor? Ou qual foi, né, esse tema ele recebeu algum fôlego ou não no código atual? Bem, esse tema, doutrinariamente falando, ele ganhou muitas obras, eu diria que pós aí essas reformas de 2006, essas modificações que eu disse para vocês de 2006. Claro que já havia alguns autores tratando de precedentes no Brasil, mas o salto quantitativo, não vou dizer qualitativo, o salto quantitativo e, em alguma medida, em menor medida, qualitativo, ele veio aí pós 2006. Então, peguem as principais obras, eu faço esse desafio para vocês, se vocês tiverem alguma livraria em algum momento, em alguma biblioteca, ou pela internet, né, vamos ser mais realistas, né, com o atual momento, vocês vão ver as edições, as primeiras edições das obras, e vocês vão ver que quase todas elas, que vocês, né, porventura estejam pesquisando no Brasil, sobre precedentes judiciais, elas vão ser posteriores a 2006. E, quem sabe, a maior parte delas posteriores ainda a 2010, mais ou menos, talvez um pouco mais, né, em que esse tema ele começou também com a tramitação do atual, do projeto que deu origem ao atual código, né, que também começou a adotar várias, que tem vários assuntos, né, ou que tem vários dispositivos dedicados em alguma medida a esse tema, também acabou fomentando. Bom, o código atual, ele sem dúvida que deu um vigor ainda maior para esse tema. E a gente não pode esquecer que o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, ele presidiu a comissão responsável pelo anteprojeto do Código de Processo Civil, do atual. Então, o presidente, ele ainda era ministro do STJ, diga de passagem, né? Alguns chegam a dizer que isso teria concorrido, teria sido um fator importante para que ele, de alguma forma, se projetasse aí também, e de alguma forma selasse seu nome, né? Associasse seu nome aí, para se alçar à Corte Suprema. Então, tem, em certa medida, já teve essa ideia. Eu não lembro agora se ele tinha, bem na verdade, se ele ainda estava para ser, se alguém puder olhar depois quando é exatamente que ele foi para o Supremo, ou se ele tinha acabado de ser, alguma coisa nesse sentido, eu não me recordo agora. Eu acho que quando do anteprojeto ele ainda não era, tá? Mas aí, se for o caso, eu faço a retificação posteriormente. Acho que o Pedro já está olhando isso. Muito bem. O fato é o seguinte, o fato é que ele, enquanto presidente da comissão, ele fez uma promessa no sentido de que o código, ele reduziria, o código atual, ele reduziria o tempo de tramitação dos procedimentos judiciais no Brasil. E levaria, inclusive, a uma redução do número de procedimentos judiciais no Brasil. Porque, para os que não sabem, nós temos algo em torno de 100 milhões de procedimentos judiciais em curso. Esse número oscila naturalmente, mas é um pouco menor que isso. 100 milhões de procedimentos judiciais em curso. E a promessa, portanto, era que o código, em alguma medida, ele resolveria isso. E o que ele trouxe, entre aspas, para resolver isso? Ele foi na causa do que muitos chamam de cultura do litígio entre nós, nas causas da, entre aspas, excessiva judicialização, etc. Não. Ele quis resolver o efeito, né? E aí, o que ele fez, né? Ora, o efeito é a multiplicação de procedimentos judiciais. Vamos
otimizar as decisões dos tribunais. Vamos fortalecer as decisões dos tribunais. Vamos criar diferentes institutos que permitam, né, que, a partir de uma única decisão, isso possa ser reproduzido, isso possa vincular vários outros casos. Então, nós temos aqui uma preocupação, inclusive, né, de efetividade, né, jurisdicional, de efetividade da tutela jurisdicional, mas desconfiem quando alguém fala em efetividade, porque normalmente é uma efetividade quantitativa, não é uma efetividade qualitativa. E o que sucedeu que foi mantida naturalmente a ideia de a sistemática de recursos repetitivos, né, do recurso ordinário, do recurso especial, com algumas... então, Obrigado, Pedro. Foi exatamente, acho que nesse período aí do anteprojeto. Foi um pouco antes, né, ou no curso aí dessa elaboração. Obrigado. Que o anteprojeto é mais ou menos dessa data. Então, foi mantida essa sistemática dos recursos especiais extraordinários repetitivos, né? Ok, uma ideia de repercussão geral, etc. Mas houve um estímulo muito maior, se vocês fizerem pesquisas no código, né? Se vocês olharem para o artigo 926, 927, por exemplo, 927 chega a dizer quais decisões vinculariam, né? Mas você tem ali no 926 a ideia de integridade e coerência. Os tribunais têm o dever de manter suas decisões, sua jurisprudência íntegra, coerente e estável. Então, uma preocupação, né, com o papel dos tribunais. Mas vocês têm vários outros dispositivos, como tutela da evidência, julgamento liminar de improcedência, dispensa de reexame necessário, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, são vários os institutos a partir dos quais você tem essa ideia de que de dar mais poderes ao magistrado, eventualmente, mas que, na verdade, está dando ainda mais poderes para os tribunais superiores, eventualmente para o Tribunal de Justiça, em matéria de direito local. Então, quando você olha para as hipóteses de julgamento liminar de improcedência, você tem lá hipóteses que valorizam, algumas delas valorizam o entendimento do STF, o entendimento do STJ. Então, no primeiro contato do magistrado com o procedimento judicial, ele já pode encerrar, desestimar o pedido, aplicando o entendimento do STF ou do STJ sobre aquele assunto. Em tutela da evidência, quando você vai para o artigo 311, você tem ali algumas hipóteses de tutela da evidência que justamente remetem à ideia de vinculação de decisão do STF e do STJ. Quando você vai para as hipóteses de dispensa de reexame necessário, você tem o mesmo raciocínio, né? A atuação monocrática do relator, né? O mesmíssimo raciocínio. Possibilidade de reclamação constitucional, a reclamação constitucional que não estava disciplinada no código passou a sê-lo, né? E com a possibilidade de você remeter ao STF ou ao STJ, né? Quando o entendimento deles, porventura, estiver sendo desrespeitado, e institutos como o incidente de assunção de competência e o incidente de resolução de demandas repetitivas, que permitem um julgamento em bloco de vários casos, com a prolação de uma decisão vinculativa para todos eles, no âmbito dos tribunais, mas não necessariamente no âmbito do STJ ou do STF, né, mas no âmbito dos tribunais de justiça, no âmbito dos tribunais regionais e federais. Então, coisa que não existia, né, coisa que não existia. Bem, passo para a última parte da minha fala. Me parece que existe um problema em tudo isso que eu coloquei para vocês. Me parece que existe aqui um problema filosófico, hermenêutico, mas existe também um problema de racionalidade. Então, eu, particularmente, eu não sou contra a ideia de vinculação das decisões. Não sou. De vinculação dos casos.
eu e vários outros autores, né? Existe um embate doutrinário entre os chamados precedentalistas e os hermeneutas. Precedentalistas e os hermeneutas. Os precedentalistas, assim rotulados, são os entusiastas desse modelo que nós temos hoje em dia. Claro, podem até fazer algumas críticas pontuais, mas são entusiastas dessa noção de que a legislação ela deve e pode, né? Mais importante, ela pode instituir a vinculação das decisões do STJ e do STF. Quando eu digo que a legislação pode, né, existe aqui uma discussão de fundo muito importante, que é o seguinte: a Constituição Federal, quando ela fala em vinculação das decisões do STF, ou do entendimento do STF, essa vinculação existe em 2 casos, né? Ou que a Constituição Federal fala, ou que você consegue extrair da ordem jurídica, bem da verdade. Que é o quê? Enunciados de súmula vinculativa e controle abstrato de constitucionalidade, porque aí o STF está atuando como corte constitucional. E aí, eventualmente, o que ele faz é expurgar o ato normativo da ordem jurídica. Então, a vinculação, ela é natural. Não tem como você aplicar mais um ato normativo que o STF tenha retirado da ordem jurídica, certo? Então, e aí, o pode, portanto, pode o Código de Processo Civil, no artigo 927, estabelecer que várias decisões, elas são vinculativas, teriam a autoridade de lei que não apenas para os envolvidos no caso, mas para todos os outros em situação similar, que, portanto, a tese jurídica, a tese fático-jurídica firmada naquele caso, o que se chama de ratio decidendi, ou rationes decidendi, ou o que se chama de holding do caso, a tese ali firmada, né, ela vincularia casos futuros, a legislação infraconstitucional, ela pode fazer isso? Bom, eu não vou nem tentar responder essa questão, ou eu não vou me preocupar em responder essa questão. Eu acho que não pode, mas eu não vou me preocupar em fundamentar, melhor dizendo, essa resposta. A questão que eu acho que é mais problemática aqui é do modelo de racionalidade que está por trás disso, né? Como eu disse, existe um embate doutrinário no Brasil entre os chamados precedentalistas e os hermeneutas. Os precedentalistas são essas pessoas que, em maior ou menor medida, concordam com essa vinculação imposta por lei. Então, a lei é que impõe a vinculação das decisões. A lei diz que, quando o STJ ele julga um RESP em repetitivo, né, quando a Corte Especial, por exemplo, do STJ, ela julga um RESP repetitivo, a lei já diz que isso nasce como precedente, o que é algo que, né, não faz muito sentido, não faria talvez muito sentido em países do common law, algo já nascer como um precedente. Mas a lei no Brasil disse isso. Então, os precedentalistas, eles, em maior medida, são entusiasmados com isso. Os hermeneutas, não, que é onde eu me coloco, junto do Lênio Streck, junto do Jorge Zabud, do Maurício Ramírez, do Rossi, do Diego Crevelin, do Eduardo Costa, do Nelson Neri Júnior, do nosso amigo aqui, Pedro Espíndola, entre tantos outros. Entre tantos outros. E o que defende os hermeneutas? Existe uma vinculação? Existe. Mas essa vinculação é uma vinculação natural. Ela é uma vinculação que se dá pela tradição. Entendendo que a tradição ela se articula por meio da linguagem. Qual que é a ideia aqui? Há uma premissa filosófica básica, que é a de superação do sujeito cartesiano. Então, nenhum de nós é uma ilha. Ninguém está isolado no mundo. Não existe um grau zero de sentido. Né? O que fez o Descartes? Né? Vamos negar tudo, vamos duvidar de tudo. Né? O método da dúvida, por ele eleito. Vamos duvidar de tudo para que a gente possa chegar aos poucos às primeiras certezas. Ora, mas tem como duvidar de tudo? Né? Tem como partir de um grau zero de sentido?
né? Tem como anular tudo que existia já antes, em termos de história, de tradição, de cultura, de conhecimento, de ciência, etc.? Obviamente que não tem, né? Não tem como você acreditar, portanto, que você isoladamente possa sair construindo as coisas ou construir, né, de acordo com a sua consciência, de acordo com as suas concepções. Não. A gente está constantemente dialogando, a gente está constantemente conversando, vendo outros casos, né? Há uma série de convenções linguísticas, todos nós estamos inseridos em uma tradição, nós temos pré-compreensões ou pré-conceitos, né? Aqui num sentido gadameriano, que é o que justamente nos insere dentro de uma determinada tradição. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu não vou conseguir desenvolver isso a contento com vocês, mas aqui é o raciocínio do quê? Do romance em cadeia. Então, da metáfora, né, do romance em cadeia. No sentido de que um julgador, quando ele vai decidir, ele deve olhar entre aspas, os capítulos anteriores. E ele deve olhar os capítulos anteriores que ele escreveu, mas ele deve olhar os capítulos anteriores que o tribunal ao qual ele é vinculado escreveu e que o STJ e o STF, porventura, tenham também escrito. Observem, não porque a legislação ela obriga a isso, não porque a legislação obriga a isso, mas porque aqui a gente tem uma preocupação com a tradição. E tem uma preocupação, sobretudo, com a isonomia. Treat like, cases alike. Então, naturalmente, que o judiciário não pode ser uma loteria, né? Em que as pessoas vão à justiça em situações similares e recebem decisões díspares, decisões dissonantes, eventualmente decisões antagônicas. Então, isso ninguém quer, ninguém admite. Mas o que nós, hermeneutas, portanto, defendemos é que essa vinculação ela se dê hermeneuticamente, pela interpretação. E aqui eu tenho algo que é fundamental para a evolução do sistema jurídico, que é o seguinte, é o diálogo, é a dialética. E aí eu tenho o quê, né? Imaginem vocês que eu esteja discutindo um caso com o Pedro. Ele traz os argumentos dele, eu trago os meus argumentos. E a gente está lá discutindo. Então, para ver de que forma resolver aquele caso a partir de que teses. Eu tenho argumentos no sentido, ele tem argumentos no sentido oposto. Bem, se eu apresento os meus argumentos, ele desconstrói os meus argumentos e traz outros, né? E eu não consigo desconstruir os argumentos dele, significa que os argumentos dele são melhores que os meus. E nesse sentido, se a gente for pensar, né, num diálogo acadêmico, por exemplo, nesse sentido eu teria que reconhecer que os argumentos dele são melhores que os meus, e eu teria que, entre aspas, me conformar a isso. Respeitando aqui, né, a honestidade intelectual, mas respeitando justamente essa ideia de um diálogo, senão não há um diálogo, não há uma dialética. Guardar as devidas proporções no âmbito de um tribunal é a mesma coisa. Afinal de contas, o tribunal ou o judiciário não é um arquipélago formado por ilhas, em que cada juiz ou cada órgão jurisdicional seria uma ilha. Então, na medida em que... E vejam que isso se dá já numa perspectiva micro das partes com o magistrado. Então, esse diálogo ele tem que existir, essa dialética ela tem que existir, ela é fundamental, inclusive, para que exista um contraditório. Mas não só para que exista um contraditório, mas para que o sistema jurídico ele possa evoluir, né, gradualmente, sem sobressaltos e sem hipertrofias de determinados tribunais ou cortes. Então, a decisão ela não vai se estabelecer enquanto autoridade de lei, enquanto um precedente vinculativo, porque a legislação assim estabeleceu. Então, a ideia não é necessariamente que exista uma decisão de autoridade. A ideia é que, sobretudo, exista a autoridade da decisão, a autoridade dos argumentos. Eu já me propus há muito tempo a escrever sobre esse tema, e eu queria fazer, o título do meu trabalho seria exatamente isso, da decisão de autoridade à autoridade da decisão. Não é simplesmente porque existe ali uma autoridade, que não foi eleita, diga-se de passagem, né? Não é porque existe ali uma autoridade que ela pode decidir, e essa decisão ela vincular casos futuros.
Ora, que poder é esse que está se atribuindo à autoridade? Será que faz sentido para alguém que não foi eleito? Me parece que não. Existe aqui um problema, inclusive, democrático. Se a gente pensa, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, isso fica ainda mais sensível, ainda mais problemático, né? Mas a questão é que, pelos próprios argumentos, por esse diálogo que se instaura entre as diferentes fontes do direito, mas que numa perspectiva micro ali, as partes colocam num caso concreto, começam a debater com o juiz, isso sobe em grau de recurso para o tribunal, isso sobe em grau de recurso para o STJ ou para o STF, aos poucos é que você vai, né, construindo decisões judiciais que possam vincular os casos futuros, em que houve ali um exame detido, em que houve ali um diálogo frutífero sobre a matéria, em que, portanto, nós conseguimos chegar, entre aspas, aquilo que poderia ser a melhor decisão para o caso concreto, a um grau óptimo, né, a respeito da decisão. Então, não é que não possa existir uma vinculação. A vinculação ela tem que existir, porque senão o sistema jurídico ele não vai ter qualquer tipo de racionalidade. O problema é qual é a racionalidade que vai se adotar para que exista essa vinculação. Vai ser uma racionalidade aqui instrumental, como eu chamo, né, imposta de cima para baixo. A lei diz que isso vincula, isso vincula, isso vincula, isso vincula, ou vai ser uma racionalidade, né, compartilhada, né, fruto de uma dialética em que, pelos argumentos, né, pelas teses que vão sendo construídas, a gente vai chegando, né, pouco a pouco, a essa noção de vinculação. Lê-se, eu não tenho argumentos melhores. Eu não tenho argumentos melhores para superar aquela tese, então eu preciso me conformar a ela. Né? Pense no caso de um magistrado. Né? Pense em quantas vezes você, enquanto profissional, por exemplo, você apresenta os seus argumentos e o juiz eventualmente negligencia os seus argumentos. Ele não tem argumentos melhores que os seus, mas ele simplesmente negligencia e julga de acordo com a consciência dele. Leia-se, né? Adotando a ideia cartesiana de grau de consciência, de subjetivismo, de solipsismo em geral. Isso é problemático em todos os sentidos. Isso também toca a noção de precedentes judiciais. Em conclusão, né, o que eu queria que se percebesse é o seguinte: me parece que tudo isso que o código fez, já no código anterior, no código atual, e que a própria doutrina, elas têm uma responsabilidade considerável naquilo que nós estamos vendo ou vivenciando hoje em dia, que é uma hipertrofia do poder judiciário, né, encabeçada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a ideia de supremocracia, né, ou juristocracia, né, que é algo deveras complicado, porque, repito, aqui existe uma questão que diz respeito à própria legitimidade da atuação dos tribunais. Então, a discussão sobre a legitimidade, ela não se perde, né, ou ela não se desfaz, né, ou ela não se apresenta como relevante porque aquela pessoa ela se submeteu a um concurso público e ela eventualmente passou, ou porque ela ascendeu ao tribunal, chegou ao tribunal pelo 5º constitucional, pelo 3º constitucional, ou eventualmente porque ela foi indicada pelo presidente, em razão de notório saber jurídico e reputação ilibada, que é uma coisa que ninguém sabe. Né? O que é notório saber jurídico e reputação ilibada? Ninguém sabe o que é isso. Né? E a gente tem vários exemplos que colocam em xeque tudo aquilo que a gente acreditava que poderia vir a ser. Mas o fato é que tudo isso, né, na esteira de valorização das decisões dos tribunais, né, tudo isso que a legislação fez, tudo isso que alguns doutrinadores vêm fazendo, vem contribuindo para esse estado de coisas que nós temos hoje em dia, né, que é um estado, penso eu, caótico. Então, você pode dizer que as decisões vinculam, né, etc., mas o fato é que o que nós temos hoje em dia não está resolvendo o problema, está criando vários outros. Então, eu acredito que a dialética ou o diálogo, essa preocupação em ler os casos, entender os casos, né, entender as teses, analisar as decisões judiciais, argumentar, mostrar que há argumentos que podem afastar aquele caso anterior, mostrar que aquela tese não se aplica ao seu caso concreto porque há motivos, né, há circunstâncias relevantes que não foram observadas nos julgamentos anteriores. Tudo isso, hermeneuticamente falando, vai garantir que a gente possa ter um sistema
com outro tipo de racionalidade, que não o que nós temos hoje em dia, em que existe, em certa medida, uma tentativa de apropriação de espaços do legislativo, né? Então, e aí, à medida em que acontece isso, você tem os magistrados decidindo, né, com base em códigos que não lhes pertencem. Então, o código, a jurisdição ou o direito, ele atua pelo código lícito e ilícito. Lícito e ilícito. Né? Um congressista não atua necessariamente por esse código. Ele vai a valores, né? Justo ou injusto, certo ou errado, etc. Né? Tem várias outras questões aí do jogo político, inclusive. Agora, um magistrado, não. E aí, quando você começa a defender, ou a fortalecer, ou a estimular esse papel do judiciário, né, ou essa hipertrofia do poder judiciário, ao fim e ao cabo, o que você tem é esse estado atual de coisas, né, que me parece um tanto quanto problemático. Então, dito isso, eu encerro, agradeço a atenção de todos e fico à disposição para as perguntas. Professor Matheus, muito obrigado. Palestra formidável, abriu muito bem a nossa série de palestras, né? A ideia era que a gente pudesse justamente ter um primeiro momento em que essa ambiência teórica pudesse ser associada às questões práticas para a gente compreender a partir daqui o que a gente deve compreender como precedente e como a gente deve compreender as questões que vão ser discutidas adiante, né? Então, extremamente pertinente e relevante tudo que foi dito aqui, e a separação extremamente organizada, né? A gente vê que é um hermeneuta que dá um tratamento analítico para as questões, o que facilita muito o nosso diálogo, né? Porque coloca as questões de uma maneira muito bem posta e a gente consegue analisá-las de uma maneira mais detida. Enquanto a gente aguarda eventualmente alguma questão dos que estão nos assistindo, a gente menciona novamente, né? Quem quiser pode fazer comentários ou perguntas, mas enquanto vocês estão então resolvendo isso, eu vou fazer uma minha, né? Mas vai ser muito breve, eu tenho vontade, na verdade, de fazer várias, mas eu vou me limitar a uma, porque o contato que eu tenho com o professor Matheus, para minha alegria, é constante, então isso significa que eu posso perturbá-lo em outros momentos. Posso sempre mandar essas minhas dúvidas e inquietações que ele, de maneira muito gentil, sempre se engaja nesse debate, nesse diálogo. Então, o que eu achei muito interessante, essa perspectiva final que você coloca em relação inclusive o jogo de palavras que você faz com a questão da autoridade, né? E me deixou pensativo em relação ao seguinte: eu vou fazer a pergunta, mas depois também uma contextualização para tentar afunilar mais o âmbito das minhas preocupações. A pergunta, na verdade, é em relação a eu ter compreendido com o que você disse, que, na verdade, a sua ideia era não de que o magistrado tivesse a possibilidade de promover o distinguishing, isso já é uma possibilidade, mostrar que aquele caso específico não se adequa para o que foi julgado antes por seus tribunais superiores. Mas, na verdade, seria, e aqui está a pergunta, para depois eu contextualizar com minhas preocupações, na verdade, seria o magistrado ter a possibilidade de um overruling, porque o seu argumento seria mais forte do ponto de vista jurídico de adequação do que os tribunais superiores, e aí esse overruling promovido pelo magistrado ou de primeiro grau ou no âmbito do tribunal seria levado às instâncias superiores para que elas considerassem esse novo argumento ou esse argumento estruturado por uma outra forma e rediscutissem a questão? Seria essa a questão que você coloca? Então não seria distinguishing, seria todo magistrado ter essa possibilidade de um overruling caso a sua argumentação possa ser superadora daquela que foi estabelecida pelos tribunais. Seria essa a questão? Isso seria de lege ferenda, né? Não de lege lata, né? Não tem como sustentar isso hoje em dia. Hoje em dia, só quem poderia fazer a superação do próprio entendimento seria o respectivo tribunal. Só ele quem faria o overruling, né? Mas o fato é que isso tem que chegar no tribunal, né? É diferente de um cancelamento de um enunciado de súmula vinculante, em que existe um procedimento, né, em que se instaura originariamente no âmbito do STF, procedimento administrativo, para que o enunciado de súmula vinculante seja cancelado.
Mas eu de fato, acredito que o diálogo ele tem que ser aberto, né? Ele tem que ser colocado desse modo, né? Então, assim, eu tenho argumentos que não foram considerados quando do julgamento daquela causa, né? Esse que é o ponto, né? Existem argumentos novos que não foram considerados, né? Será que esse entendimento ele já está desgastado em alguma medida, né? Mas e aí foi excelente você ter perguntado isso, Pedro, eu agradeço, porque o distinguishing ele vai existir sempre, né? O distinguishing ele é fundamental. E eu costumo ilustrar essa questão que a gente está conversando, né, para que as pessoas entendam como é a questão da isonomia, da vinculação dos casos, do treat like cases alike, etc. Eu costumo explicar isso, né, fazendo com que as pessoas elas retornem, elas resgatem em suas memórias como era o tratamento que elas tinham dentro de casa, né? Eventualmente as que foram criadas com irmãos, né, que têm irmãos ou criados, né, muito próximos com primos, etc. E que tinha aquela ideia do que o que um irmão tinha, os demais também reivindicavam. Quero o quê? Né? Basicamente, eu quero, por isonomia, né, que esse mesmo entendimento também seja aplicado ao meu caso concreto, à minha situação. E, porventura, o que um pai ou mãe poderia dizer era fazer um distinguishing aqui e dizer o que não. O seu irmão ou a sua irmã, ele tem um comportamento exemplar, ele tem boas notas na escola, por exemplo, e por isso ele tem direito a isso. Como você não teve boas notas, você pegou uma recuperação, etc., né? Então, com você o tratamento vai ser outro. Eu tenho aqui a ideia da distinção. Eu não posso dar um tratamento igual se as pessoas estão em situações, né, distintas. Então, o distinguishing, ele sempre necessariamente vai existir, porque é o que vai garantir que vai dar, né, sobretudo, mobilidade ao sistema, né, e evitar tratamentos anti-isonômicos. Mas a própria ideia do overruling, né, e aqui é uma discussão mais ampla, né, que é a ideia de superação. Vejam que a gente está usando aqui termos estrangeiros, né, mas para quem não está versado no tema, para quem não é versado no tema, eu tenho aqui overruling, que é a superação ou revogação, né, daquela tese, a superação daquela tese. Então, né, o tribunal vai lá e adota uma tese em sentido oposto. E eu tenho o distinguishing, ou distinção. Eu mostro que há peculiaridades relevantes nesse caso concreto que justificam um tratamento diferente. Do tipo, o candidato foi eliminado do concurso público, foi à justiça postular a indenização por danos morais. Então, não houve indenização por danos morais, ainda que reconhecida a ilegalidade do ato de desclassificação, não houve dano moral. Beleza, ok, esse é o entendimento, supõe-se que essa é a tese. Mas imagine agora que, num outro caso, o candidato que foi eliminado no concurso público foi uma pessoa com deficiência, que foi eliminado do concurso em razão da deficiência. Então, o motivo da eliminação foi a própria deficiência. O que configura, à luz da legislação específica, configura discriminação negativa, né? Ou discriminação em razão da deficiência. Então, será que nesse caso eu posso dizer que, se for reconhecida a ilegalidade da desclassificação, que também não há dano moral? Ou que nesse caso a distinção fática e jurídica aqui, ela é relevante para atrair a incidência da responsabilidade civil, leia-se da indenização por danos morais? Então, né, o raciocínio ele vai indo nesse sentido. E aí você tem uma riqueza de casos, né? E quer queira, quer não, você tem aí um papel hermenêutico e argumentativo fundamental, né? Do tipo, porque você vai valorizar você vai tentar colocar pontos do caso que são irrelevos para mostrar que a tese jurídica anterior, a tese fático-jurídica firmada, em outros casos, ela não é aplicável ao seu. Ou que aquela tese anterior ela pode ser estendida também, né? Aquele caso do tipo, né? Suponha-se, responsabilidade civil do Estado. Né? Se a gente sabe que se um agente de segurança, eventualmente, na sua atuação policial, se ele atinge alguém, se ele dá um tiro por um acaso e atinge alguém que não tem absolutamente nenhuma relação com ali a operação na qual ele estava participando, isso vai atrair a responsabilidade do Estado. Ok. Vamos imaginar que ele estava, isso na operação dele,
Mas e se ele estiver fora do serviço? E ele presencia um assalto, e ele fora do serviço, ele pega a arma dele e dá um tiro e acaba atingindo uma pessoa também, né? Então, isso atrai a responsabilidade do Estado? Ora, no primeiro caso, eu tinha ali um agente que estava numa operação policial. Nesse segundo caso, ele estava sem farda, né, no horário dele de folga, e nada obstante, ele agiu também como agente de Estado. Ah, não, nesse caso também, porque ele está ali como agente de segurança, etc., né, então também atrai a responsabilidade do Estado. Mas e se ele não estava, se ele estava na casa dele, ele não estava, estava de folga naquele dia, se ele pega a arma dele e dá um tiro em alguém, né? Isso por si só atrai a responsabilidade do Estado. Vejam, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando vários casos, né, e pontuando aqui o que tem de relevante neles, para entender se a responsabilidade civil do Estado ela é aplicável em cada um deles. Então, isso é o que vai dar, né? Só para trazer também essa complementação, talvez até saindo um pouco da sua pergunta, né, mas para trazer mais informações aqui para quem estiver nos assistindo, né? Veja como isso é interessante, né? E como isso fortalece o papel do advogado, né? Do profissional, do advogado, da advogada, né? Então, é fundamental, tá? Perfeito. Eu vou compartilhar aqui no chat o formulário de presença, para que vocês possam preencher e tenham registrado o momento aqui de hoje. Temos duas mensagens aqui no chat que eu vou ler, só para cumprir o que eu havia prometido de maneira muito breve, contextualizar as preocupações oriundas dessa minha pergunta, né? Quando a gente percebe a ambiência da processualística para dar esse giro para a mudança de paradigma e criação do novo Código de Processo que a gente tem atualmente, a gente nota que a preocupação foi, na verdade, adequar uma nova metodologia e visão do direito para a prática forense, né? Existiu essa preocupação, mas a minha preocupação com a pergunta que eu coloquei é porque quando se faz isso, é dentro da compreensão de que quando a gente inaugura uma nova forma de perceber o direito e a norma jurídica como sendo regra ou princípio, a gente promove um alargamento na forma como a gente lida com o direito na prática forense, e isso acaba por atrair, essa é a preocupação central que eu acho que está presente em todos os processualistas, justamente por conta dessa inovação metodológica, ou dessa recepção metodológica, a gente acaba por atrair a necessidade de densificar o teor democrático dessas discussões, por conta desse alargamento, né? E aí, a grande questão, que me parece que é contraditória, que você traz essa contradição, é como eu preciso alargar para que o teor democrático esteja mais presente através do diálogo dentro do processo, e eu restringo isso à autoridade das decisões que partem de cima, e impossibilito, reduzo as possibilidades de diálogo na base, que é onde a organicidade da problemática interpretativa hermenêutica nasce, né, daquele caso em específico. Então, existe uma contradição aí que precisa ser resolvida. Se o neoprocessualismo, o paradigma dessa ambiência, está funcionando de modo a promover essa abertura, precisa dar as condições também para que ela aconteça, né, na prática. Porque senão, e aí eu concordo demais com o Matheus, existe um problema aí na racionalidade do sistema que vai acabar trazendo mais problemas do que solução. Então, só foi para contextualizar mesmo, não tem nenhuma pergunta, mas o professor pode fazer comentários, se desejar. Tá. Eu tenho vou comentar, já comento o que a Ana falou aqui, que eu já vi. Bom, perfeito. E se puder ler também, antes de comentar o que ela perguntou, ler, porque aí a gente consegue captar isso na gravação. Perfeito. Eu tenho aqui, só para finalizar a minha fala, propriamente dita, né, e no gancho que você colocou mais uma vez, eu tenho assim, eu tive um insight recentemente, algo que eu não tinha pensado ainda, mas, e aí quando eu falo em modelo de racionalidade, tem muito a ver com isso, é que o modelo que foi instituído pelo Código, essa ideia de vinculação das decisões, essa imposição de vinculação, né, essa vinculação normativa, e não uma vinculação hermenêutica, ela pressupõe sujeitos estritamente racionais, pressupõe sujeitos oniscientes. Lê-se, pressupõe o sujeito da modernidade, né? Que é um sujeito ideal, e que é um sujeito que não existe.
e ela restringe democraticamente o espaço de diálogo. Então, nós temos dois problemas aí. Nós temos um problema democrático de legitimidade das decisões, muito sensível, e que é tratado de qualquer forma, né, por adeptos, né, do neoconstitucionalismo, do neoprocessualismo, entre outras teorias que hipertrofiam a jurisdição, essa que é a verdade, e hipertrofiam em detrimento dos poderes, então, sem uma reflexão detida sobre a, entre aspas, a separação dos poderes, a teoria de separação dos poderes. Então, cria-se um problema muito maior, e trata-se isso como se fosse uma questão de só menos importância, né, o que é algo lamentável. E nós temos aqui um problema que é o quê? Para que esse sistema, entre aspas, funcionasse, né, nós temos que ter sujeitos ideais, oniscientes, pessoas com uma capacidade sobre-humana. Quando a gente sabe que isso não existe, né, então é um modelo ideal que pressupõe sujeitos ideais, é um modelo que está naturalmente fadado ao fracasso, como vem se mostrando, diuturnamente, e depois não podem reclamar, né, do que fizeram, porque, né, porque não imaginavam que iria acontecer isso, etc. Então, existe aqui uma ingenuidade filosófica, né, que eu sei que você consegue perceber isso com muita clareza. Existe uma ingenuidade filosófica. Como é que eu construo um modelo que pressupõe sujeitos ideais, um sujeito onisciente, um sujeito de modernidade? Né? Isso é algo realmente lamentável e que vai produzir vários efeitos nefastos, e já vem produzindo vários efeitos nefastos. Então, afora o problema da democracia e da legitimidade, que eu mencionei há pouco. Quando a racionalidade ela é conjunta, que a gente possa chegar a conversa, né, melhor, dialógica melhor. Bem, a Ana comentou o seguinte, eu queria, se os presidentes não deveriam vincular em razão de lei, por que os vice-presidentes costumam negar prosseguimento a recursos especiais em razão de teses jurídicas? Bem, eu acho que eu respondi, Ana, você que tem esse nome tão bonito, né, Costa Pereira, eu acho que eu respondi isso ao longo da minha fala, no sentido de que todo o sistema todo o sistema atual ele está engendrado nessa ideia de vinculação por lei. Então, de fortalecimento do papel dos tribunais, né, dos magistrados, melhor dizendo, monocraticamente, né, a partir da lei. E, de fato, os tribunais vêm fazendo isso, né, também já no código anterior, que um recurso especial ou recurso extraordinário ele tinha segmento negado, não por razões de admissibilidade, mas por razões de conteúdo. Tá? A decisão questionada ela está conforme o entendimento do STJ e do STF. Isso não é uma questão de admissibilidade, né? Convenhamos, isso é uma questão de conteúdo. E o segmento do recurso ele era negado, que é a mesma coisa que você está falando hoje em dia. Então, tudo isso se justifica no contexto do que eu falei. E a Raquel falou que é delicado, né? Foi um comentário. É delicada essa ideia de vinculação, tratar os casos como iguais, deixando de olhar que cada caso possui a sua especificidade, né? Que é onde entra a importância da hermenêutica, sem dúvida, né? A hermenêutica ela é importante em tudo, né? A gente trabalha com a linguagem o tempo todo, então a gente trabalha com a hermenêutica o tempo todo, temos ou não consciência disso. Mas o fato é que isso fortalece a importância da argumentação. Né? E aí eu estou de inteiro acordo com o que você mencionou. Pedro? Obrigado, Matheus. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma consideração que a gente possa fazer? Aproveitar aqui a presença do professor. A Ana fez a pergunta. Não sei se tem mais alguma. Não, da Raquel foi o comentário que o Matheus leu. Então, perfeito. Pessoal, então eu agradeço a presença de todos, né? Foi um excelente início para o nosso projeto. Eu os convido a seguir acompanhando, né? E agradeço, sobretudo, ao professor Matheus de ter aceito o nosso convite de fazer essa abertura e ter nos proporcionado essa palestra tão rica, né? Então, professor, muito obrigado a todos vocês, e se não há mais perguntas, então eu encerro aqui a nossa gravação.
e aqueles que vão nos acompanhar na sequência, eu aguardo vocês na próxima quarta-feira. Obrigado.